Olá pessoal, vamos para mais uma aula de trigonometria na circunferência com o professor Josimar Santos, ok? Então, na aula de hoje vamos falar do conceito de circunferência trigonométrica, tá ok? Então, o que é uma circunferência trigonométrica? Esse pequeno texto nos diz o seguinte, ó. Denomina-se circunferência trigonométrica a circunferência orientada. Vimos a questão da circunferência orientada na aula anterior, então recomendo vocês assistirem ela, tá bom? Então, a circunferência orientada, de centro na origem, então a circunferência ela tem que estar centrada na origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, cujo raio é igual a 1, certo? E na qual, né, o sentido positivo dos arcos é o sentido anti-horário. Então, pessoal, para eu poder trabalhar com a circunferência trigonométrica, ela precisa ter essas condições. Ela precisa ser uma circunferência orientada, ela precisa estar com centro na origem, ela precisa ter raio igual a 1 e o sentido positivo é o sentido anti-horário, tá bom? Então guarda as informaçõezinhas e para fixar bem essa ideia, né, da circunferência orientada. Aqui eu vou marcar para vocês alguns pontos estratégicos. Por exemplo, aqui no caso, olha só, é o centro, né, do sistema de coordenadas. Então, vou considerar aqui o zero, que é o eixo X, eixo Y. Como o raio é igual a 1, tá certo? Então, a gente vai ter esses pontos aqui, ó. Esses pontos, certo? Pronto. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Aqui eu vou chamar de ponto B. Um correspondente, aqui eu vou chamar de A', tá certo? Aqui é o ponto A'. Aqui eu vou chamar de B', seguindo a mesma ideia, ok? Vamos usar aqui a medida correspondente ao grau. Por exemplo, nesse ponto A, na circunferência, lembrando, ela tem que ter o sentido anti-horário como sentido positivo, tá? Então, o sentido anti-horário, ó, é esse aqui, ó, certo? Então, esse aqui é o sentido positivo. Então, aqui vai ser 0 grau, tá? Aqui nós vamos ter 90 graus. No ponto A', a gente vai ter 180 graus. Aqui vamos ter no ponto B', 270 graus. E quando der uma volta completa, vamos ter aqui 360 graus. Ok? São os pontos estratégicos, que são nos eixos, no eixo X e no eixo Y. O que a gente pode identificar mais na circunferência trigonométrica? Observe que a circunferência trigonométrica ela divide o plano aqui em 4 partes. Cada uma dessas partes são chamadas de quadrantes. E a contagem, ou seja, a numeração desses quadrantes, segue o sentido positivo, no caso, o sentido aí anti-horário, certo? Ou seja, aqui ó, está o que a gente vai chamar de primeiro quadrante. Como é no sentido anti-horário, esse aqui é o nosso segundo quadrante. Aqui vai ser o nosso terceiro quadrante. E aqui vamos ter o quarto quadrante, tá bom? Ok. Um outro ponto que a gente precisa destacar na circunferência trigonométrica é esse ponto A, tá? Esse ponto A, ele sempre vai estar ele tem coordenadas, nesse caso aqui, ó. Sempre vai ter coordenadas 1 para o eixo X, já que o raio aqui não é 1. Então, aqui, ó, o ponto A está justamente aqui, ó. É em 1. E o eixo X, Y, no caso, ele vai ser 0.
Então, o ponto A, que tem essa coordenada 1, 0, tá? Ele vai ser chamado de origem dos arcos. Essa origem dos arcos, ela tem a mesma ideia que a origem no caso, na reta real. Por exemplo, o 0 não representa a origem na reta real. E o 0, o que ele faz? Ele divide, né, a parte positiva da parte negativa, ou seja, os números positivos dos números negativos, certo? Então aqui a origem dos arcos também tem essa função. Ou seja, no sentido anti-horário, eu vou ter os arcos cuja medida são positiva. No sentido negativo, que é isso aqui, o sentido horário, nós vamos ter a medida dos arcos negativo, tá? Então, origem dos arcos, tudo começa aqui nesse ponto A, quando a gente vai determinar um arco, ok? Algo semelhante a gente pode fazer também aqui nessa outra circunferência, só que agora eu vou considerar os ângulos em radiano, que é o que a gente vai trabalhar mais, tá? Vai trabalhar mais com radiano do que com os valores em graus. Eu vou somente fazer as correspondências. 0 grau, então aqui vai ser 0 radiano, certo? Aqui era 90 graus em radiano, a gente já sabe que é π sobre 2, certo? 180 graus, nós já sabemos que é π. 270 graus, nós já sabemos que é 3π sobre 2, e 360 graus nós sabemos que equivale justamente a 2π, certo? Aqui vamos ser o nosso primeiro quadrante, também o segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, ok? Aqui nós temos o ponto A, o ponto B, aqui é o ponto A', e aqui é o ponto B'. Certo, pessoal? Então, a origem dos arcos também está aqui, o centro da circunferência na origem. Lembrando, a circunferência tem que ter raio igual a 1. Esse ponto A, né, é o que a gente chama de a origem dos arcos. E aí, esse conjunto de elementos aí é o que a gente chama de circunferência trigonométrica, tá ok? Pessoal, aqui nós podemos também identificar, por exemplo, os arcos, em quais quadrantes um determinado arco ele pertence. E, logicamente, isso vai estar associado ao valor, à medida, no caso, desse arco. Por exemplo, imagina que eu tenha aqui um arco, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui em radiano. Então, imagina que eu tenho esse arco aqui, certo? E essa é a medida desse arco. E a medida desse arco, vou chamar aqui de um ponto P, vamos supor, como aqui está em radiano, vamos supor que ele seja π sobre 3, ou seja, ele corresponde em graus, ele corresponde a 60 graus. Então, observe que todo arco cuja medida dele está entre 0 e π sobre 2, radiano, a gente diz que ele pertence ao primeiro quadrante, tá? Então, quando é que um arco ele pertence ao primeiro quadrante? Por exemplo, quando a medida dele, certo, for maior que 0 e menor do que π sobre 2. Então, a gente diz que esse arco ele está no primeiro quadrante, certo? Então, a gente diz assim, ó, alfa, tá, pertence ao primeiro quadrante, tá ok? Seguindo uma ideia semelhante, vamos supor agora que um arco, ele tem essa medida aqui, ó. Agora, o arco que a gente vai considerar, ele está agora aqui, ó, no segundo quadrante. Então, quando é que o arco ele vai estar no segundo quadrante? Quando a medida desse arco, vou chamar aqui de alfa, ela for maior do que quanto? Ela for maior que 90, perdão, ela for maior que π sobre 2 e for menor que π radiano. Então, nesse caso, a gente diz que um arco
ele está no segundo quadrante, tá? Eu não vou escrever aqui o texto por conta do espaço, mas vamos lá. Alfa maior que π sobre 2 e menor que π, a gente vai dizer que esse alfa aí está no segundo quadrante, certo? Segundo quadrante. Vou botar aqui o pertence ao segundo quadrante. Aí vamos lá, vamos supor que a medida o arco agora ele está, esse pontinho aqui, ó, por exemplo, quando é que um arco ele pertence ao terceiro quadrante? Quando é que ele pertence ao terceiro quadrante? É justamente quando ele é maior que π e menor que 3π sobre 2. Então, para ele estar no terceiro quadrante, esse alfa tem que ser maior que π e menor que 3π sobre 2. Então, ele vai estar no terceiro quadrante. E para ele estar no quarto quadrante, ele tem que estar nessa partezinha aqui, né? Ou seja, tem que ser maior que 3π sobre 2 e menor que 2π. Então, no quarto quadrante, esse alfa tem que ser maior que 3π sobre 2 e menor que 2π. Tá certo? Então, essas são as considerações aí em relação aos quadrantes. Os arcos, se ele pertence ao primeiro quadrante, se ele pertence ao segundo quadrante, se ele pertence ao terceiro ou ao quarto. Pessoal, aqui eu fiz com o ângulo medido em radiano. Você pode fazer algo semelhante aqui, ó, usando a medida do arco em graus, tá? E aí você consegue perceber aí quando é que esses arcos estão, quer dizer, em quais quadrantes os arcos pertencem. E aí surge uma pergunta natural. Professor, e se o ponto do arco, ele for justamente em cima do eixo, ou seja, do eixo X e do eixo Y? Ou seja, o arco está aqui, ó, nas extremidades, nos pontos A, B, A' e B'. Em que quadrante ele pertence? Por exemplo, o arco de 90 graus, que ele é aqui justamente no ponto B. Ele pertence a qual quadrante? O arco de π radiano, que é justamente aqui no eixo X, ele pertence a qual quadrante? E aí, eu trouxe algumas observações para justamente esclarecer esses pontos aí. Ou seja, ó, os pontos A, B, B', são pontos dos eixos. E por isso eles não pertencem a nenhum quadrante, tá certo? Então, eles não pertencem a nenhum quadrante. São pontos dos eixos. São pontos que eu chamo, são pontos fronteiras, que divide, né, o primeiro quadrante do segundo quadrante e os demais. Tá ok? Pronto. Uma outra observação é que para todo ponto XY, certo? Para todo ponto XY que pertence à circunferência trigonométrica, os valores desses x e desses y são valores limitados. Ou seja, eles vão variar de menos 1 a 1 para o x e o y também vai variar de menos 1 a 1 no eixo y. Isso justamente ocorre porque a nossa circunferência ela é de raio 1. Ou seja, qualquer ponto aqui na circunferência, o x vai percorrer aqui, ó, de menos 1 até 1, e no eixo y vai percorrer de menos 1 também até 1, tá ok? Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Valeu e até a próxima. Tchau!